E aí, povo de Deus? Eu sou a Enily e você está no canal Adolescendo com Jesus para assistir mais um vídeo de lição que nós estudamos durante essa semana. E hoje nós vamos recapitular um pouquinho e aprender um pouquinho mais juntos, tá bom? E nós estudamos durante essa semana a lição 5, com o título Uma Visita Tumultuada, onde fala um pouco da história onde Jesus foi na sinagoga para ler um trecho da Bíblia que nós vamos ler na história de hoje, tá bom? E só lembrando você que ainda não é inscrito, é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para você não perder nada daqui e deixa o seu like também. E, sem mais delongas, roda a vinheta. E hoje, como eu disse, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa história de Jesus ter ido lá na sinagoga, ter lido um pouquinho da Bíblia para as pessoas que estavam lá. Essa história fala que Jesus ele veio da Galileia, ele voltou para Galileia, e aí ele foi na sinagoga. E aí todos o elogiaram lá e aí pediram para que ele lesse o livro do profeta Isaías. E ele abriu em Isaías 58 e aí ele leu esse trecho que está aqui no versículo 18 e 19 de Lucas 4. Diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Todos ficaram encantados com o que Jesus leu. E aí ele disse que hoje, naquele dia, ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Isso quer dizer o quê? Que ele queria dizer ao povo que ele que era o ungido, o Salvador, o Messias que veio à Terra para fazer todas essas coisas boas que dizem aqui nesse verso. E aí depois todos se perguntaram: mas isso não é filho de José, o carpinteiro? E aí ele disse assim, no versículo 23, ele diz assim, e no versículo 24. Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Bom, sobre essa história também, depois que Jesus fala isso, e aí as pessoas ficam bravas com ele. E aí elas ficam tão furiosas que resolvem matar Jesus e o levam até um monte bem grande, um penhasco. E aí resolvem atirar Jesus de lá, querem matá-lo. Só que Jesus, ele passou diante de todas aquelas pessoas e foi embora. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais do nosso livro libertador. Hoje nós vamos ler a página 134. Diz o seguinte: as palavras de Jesus para seus ouvintes foram um golpe na raiz de sua justiça própria. Cada palavra cortava como uma faca enquanto ele expunha a real condição deles. Agora eles zombavam da fé que, a princípio, Jesus havia inspirado neles. Não admitiam que aquele que tinha vindo da pobreza e da humildade fosse qualquer coisa a mais do que um homem comum. A incredulidade deles virou ódio. É triste isso, não é? A gente vê a falta de fé das pessoas, a incredulidade delas. Elas só se importaram de onde Jesus veio, de onde aparentemente para todas as pessoas que o viam fora, sem ter fé, achavam que ele veio. As pessoas perguntavam: mas ele não é o carpinteiro? Ele nem é digno de tudo isso? Para que ele se diz o Messias? Até parece que ele é o Messias. As pessoas pensavam isso. As palavras proferidas por Jesus na sinagoga em Nazaré, a princípio foram recebidas com muita alegria e entusiasmo pelas pessoas. Mesmo assim, muitos pensaram: esse não é o filho de José, o carpinteiro? Como eu disse antes, as pessoas pensam isso. E com isso abriram porta para essa dúvida. E em seguida Jesus trouxe a mensagem que não era tão fácil de ser aceita para eles, que já tinham uma crença e aí eles acreditavam em uma coisa e Jesus vai lá e diz outra. Não era tão simples para eles acreditar nisso. E era como se os ouvintes vissem diante de um espelho, se vissem diante de um espelho e não gostassem do que veio.
Mas a gente sabe que algumas vezes a verdade dói, certo? E foi isso que aconteceu quando Jesus falou a verdade. E muitos dos seus ouvintes ficaram furiosos. E aí eles ficaram loucos e levaram Jesus para um penhasco com a intenção de jogá-lo para matar ele, como eu falei. Mas os seus planos foram frustrados quando Jesus simplesmente foi embora. Em Lucas a gente vê que ele passou no meio da multidão e foi embora. E aqui no versículo 30 diz assim: mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Mas o quê? Como assim? Jesus passou no meio deles e ninguém percebeu nada? Ellen White, ela amplia a nossa compreensão a respeito desse fato. Ela diz: mensageiros celestiais que estavam com ele em meio à multidão enlouquecida, o levaram dali em segurança. Olha só que lindo isso! Os habitantes daquela cidade, eles puderam presenciar um milagre, mas não perceberam por sua falta de fé. A grande lição que essa história nos ensina é que precisamos estar sempre dispostos a ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Não importa o que seja, porque sempre vai ser uma verdade, mesmo que isso mexa com nossos gostos, com nossos desejos, com nossas vontades. Isso precisa estar no nosso coração, a gente precisa ouvir tudo que Deus diz para nós, porque é uma verdade e precisa ser aplicada na nossa vida, não importa se isso não vai com o que a gente quer. É assim que a vida do cristão funciona. Porque se tudo na vida for de acordo com o seu querer, você não está vivendo da forma certa. Porque na vida cristã, na vida com Deus, o ideal e o correto é você viver o que Deus quer para sua vida. Ouvir o que Deus quer que você ouça. Fazer o que Deus quer que você faça. Mesmo isso estando contra as suas vontades. Vamos orar hoje para que a nossa vida possa ser de acordo com os planos de Deus e que mesmo que a verdade doa para nós, que ela não venha aos nossos gostos, que a gente possa ouvir e estar levando para a nossa vida. Querido Deus, nós te pedimos hoje que o Senhor nos ajude a aceitar a Tua verdade no nosso coração, mesmo que não seja de acordo com o nosso gosto, com nossa vontade. Faça com que ele se cumpra no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido junto comigo e até o próximo vídeo. Tchau!